Bom dia, turma. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o modernismo no Brasil. Então, vamos falar sobre o movimento do modernismo aqui no Brasil. Então, foi um movimento artístico e literário. Então, ela foi marcada ali na Semana de Arte Moderna de 1922. Foi o marco principal, o começo ali desse modernismo aqui no Brasil, tá? Foi nessa Semana de Arte Moderna, que foi em São Paulo, inspirado nas vanguardas europeias. Então, essas vanguardas europeias são aqueles movimentos que falam sobre o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo, todos esses ismos, né? Traduzindo um pouco sobre o que aconteceram ali na Europa nesse período, tá? Então, a arte moderna, a Semana de Arte Moderna foi essa ruptura com os modelos artísticos convencionais que estavam acontecendo na época, tá? Então, era toda essa ruptura, e o intuito aqui da arte moderna aqui no Brasil era dar uma forma original, a fim de uma independência cultural. Então o Brasil nesse momento estava querendo, com a influência da Europa, mas ter uma cultura e uma identidade cultural original, única daqui do próprio Brasil, tá? Por isso essa independência cultural. O modernismo durou décadas e foi dividido em fases. Então o período modernismo aqui no Brasil foi dividido em 3 fases. A primeira fase foi chamada de heróica, porque foi o começo dessa busca, dessa renovação estética, como está aqui, essa renovação estética e quebra de padrões artísticos. Foi um pouco dessa quebra da arte mais tradicional. Então foi essa quebra dessa arte tradicional e buscando essa renovação na estética, tanto artística quanto poética e literária, tá? A quebra dos padrões artísticos e valorização da temática do cotidiano. Então os artistas, pintores, escritores, compositores da época queriam dar ênfase principal nessa valorização da temática do cotidiano, tá? O manifesto foi essa valorização da temática do cotidiano. O manifesto da poesia Pau-Brasil, que foi um movimento que foi dado o nome Pau-Brasil por ser uma planta nativa daqui do Brasil, e o movimento antropófago. O que quer dizer esse termo antropófago? Que quer dizer antropófago no termo indígena canibalismo. Então, como eu citei acima, o Brasil estava em busca de uma arte única, uma arte original. Então eles colocaram um termo aqui indígena que diz antropófago, que é canibalismo, que é comer a carne. Então eles queriam comer das influências europeias, de todos os movimentos das vanguardas europeias, mastigar tudo ali, todas aquelas influências, e tornar ela uma única. Então por isso esse termo antropófago. Foi um pouco de canibalismo. Era o termo quer dizer canibalismo, mas o intuito do Brasil era esse: comer de todas as influências europeias e formar uma única e original forma e estética brasileira. Então nós temos aqui nesse primeiro movimento, nessa primeira fase, Mário Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral e Newton Malfatti, que foram alguns poetas, escritores e pintores desse período, dessa fase chamada heróica. Aqui nós temos a segunda fase também. Esqueci de comentar, essa fase heróica ela foi
datada entre 1922 até 1930. Então aqui na segunda fase, que foi denominada também a Era Vargas, a Era de Getúlio Vargas, período ali da presidência de Getúlio Vargas, e um período também chamado, que era também um período chamado que foi o fim da política do café com leite, aquele comércio entre Minas e São Paulo. Foi também chamada essa fase de geração 30 e junto com essa temática na primeira fase, na segunda fase já era a temática preocupada com essas questões políticas e sociais. Então a segunda fase era a preocupação com essa temática político-social, mais destacada nesse período, que era o Nordeste. Até hoje também, né? Ainda existe, mas na época estava em ascensão todas as questões da miséria, da pobreza ali do Nordeste. Então foi essa temática da segunda fase, a preocupação político-social, tá? Então nós temos aqui alguns artistas, poetas, compositores, escritores e pintores dessa época, dessa segunda fase. O Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles e o Cândido Portinari com as pinturas dele. No final vou estar colocando tanto os artistas, escritores e as obras dos pintores, tá? E a terceira e última fase desse período, que foi a fase denominada de pós-modernistas, que foi a fase entre 1945 e 1980. Então aqui, nessa terceira fase, nós temos o fim da guerra, que começou aqui. Eu esqueci de comentar que foi o começo, aqui era na segunda fase. Nós temos o começo da Segunda Guerra Mundial. E aqui, na terceira fase, nós temos já o fim dessa Segunda Guerra, mas o início da Guerra Fria. Então essa terceira foi marcada com o fim da Segunda Guerra e o início da Segunda Guerra Mundial. E a temática já é uma temática, e eles buscavam essa temática uma pluralidade das formas, e estética e experimentalismo linguístico. Então eles buscavam todo tipo de experimentação, tanto na parte escrita e na parte artística, essa pluralidade, essa experimentação com novos materiais e produtos na pintura e na escultura nesse período, tá? Como eu falei, o fim da guerra e o início da guerra foi a marcação desse período pós-modernista. E aqui nós temos referências dessa terceira fase: João de Melo Neto, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Na arte eu coloquei dois períodos aqui que datou essa terceira fase, foi o concretismo e o neoconcretismo, que trabalhou com a geometrização e a busca das cores. Então era o uso das cores e a geometrização das formas na pintura e na escultura, tá? E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.